prosseguimento aqui, chegamos em nomes de variáveis. Nós nomeamos já nossas variáveis de x, de y, de a, de b, porém eu ainda não expliquei as regras de nomenclatura de variáveis. Começaremos o seguinte: os nomes de variáveis devem começar com letras minúsculas ou maiúsculas. No momento que eu fiz esse slide, essa segunda parte era verdade. Porém, agora, o símbolo de dinheiro aqui, o famoso cifrado, ele não pode mais ser utilizado para a criação de nomes de variáveis. Tanto é que se eu chegar aqui no nosso código, eu não posso criar, por exemplo, cifrado x. Falar que isso aqui vale 2. Se eu der Ctrl Enter, ele vai me retornar erro. Hoje em dia não podemos mais utilizar isso. Eu sempre tenho que começar com uma letra, o famoso x recebe 2, ou então começar com underline. Se eu der um Ctrl Enter, ainda é válido. A letra ela pode ser tanto minúscula quanto maiúscula. Então, recapitulando, o primeiro caractere de uma variável deve ser uma letra minúscula ou maiúscula, como vocês podem ver aqui, ou o símbolo de underline. O símbolo de cifrado, não. Segunda regra: depois, ou seja, da segunda letra para frente, o segundo caractere para frente, podem ser tanto letras maiúsculas ou minúsculas, quanto números. Então eu posso pegar aqui e falar o seguinte: x recebe 2? Recebe. Se eu colocar x2, ele também recebe. x3 também recebe. Eu posso colocar quantos números eu quiser. Ele ainda assim vai receber. Por quê? Porque o primeiro caractere é uma letra minúscula. Então eu posso criar. A partir do momento que não for uma letra minúscula, ou seja, for um número, isso aqui está errado. Ele não é mais um nome de variável. Eu preciso começar ou com underline ou com letra minúscula ou maiúscula. Tranquilo. Continuando. O espaço em branco jamais, coloca na sua cabeça, jamais deve ser utilizado para nomes de variável. Se eu quiser criar um nome aqui, vamos trocar, sei lá, guarda-chuva, recebe 2. Isso daqui está erradíssimo, eu não posso colocar um espaço, o Python ele não aceita isso. Se eu der Ctrl Enter, erro, erro e erro. Junta as palavras, pelo amor de Deus. Se eu der Ctrl Enter, agora está certo. Tanto é que se eu der um print em guarda-chuva, eu vou ter o retorno de 2. Caso vocês achem feio isso daqui, utilizem o underline ou então utilizem da segunda palavra para frente, toda a primeira letra utilize a letra maiúscula. Aqui, guarda-chuva, ainda continua sendo válido. Se eu utilizar o underline aqui, tá tranquilo também, gente. Se eu der Ctrl Enter, ainda assim. Tranquilo? Continuando. Jamais, jamais utilize um acento em qualquer variável. Por mais que o Python ele seja uma linguagem bem avançada e aceite acento em vários lugares, não coloca acento em variável. Isso daí dá muito problema. E, para finalizar, não pode ser uma palavra reservada. Essa é a parte aqui que mais confunde o pessoal. Porém, pensa aqui comigo, gente. Eu tenho uma função chamada print. Isso daqui, ela já é reservada para o Python para fazer o seguinte: mostrar o valor de uma variável na tela. Eu não posso falar que print recebe 2. Eu dou um print no print. O que vai acontecer? Erro. É claro que vai dar erro. Eu não posso criar uma variável chamada print, porque a palavra reservada print já existe. A mesma coisa se eu quisesse utilizar o type. O type ele já existe. Se eu fizer aqui o type e der um Ctrl Enter, ele também vai dar erro, porque type é uma palavra reservada. Eu tenho que pegar palavras que o Python não está utilizando. Então, às vezes, você cria o nome de uma variável aí
e começa a dar erro e você não sabe onde é. Mas é justamente porque a palavra que você está utilizando já está reservada pelo Python. Existe uma grande lista de palavras já utilizadas, mas vou deixar para vocês irem atrás dessa lista. Eu coloquei alguns exemplos de variáveis certas e variáveis erradas. Certo, o número, não utilizando acento, o errado, caso você utilizasse o acento no número. Média, eu posso utilizar as letras maiúsculas como eu quiser, só esse exemplo aqui, que o cifrado não está mais disponível, então eu poderia colocar um underline no lugar. Então este último aqui está errado. Errado também, se eu utilizasse o 2 no começo de uma variável, eu não posso utilizar um número no começo de variável, muito menos um espaço no nome de uma variável. Chegamos agora, finalmente, nos tipos de variáveis. Temos 4 tipos de variáveis: inteiro, real, string e booleano. Inteiro e real são 2 tipos que vocês já estão sim acostumados. Que inteiro são todos os valores positivos ou negativos sem casas decimais, e o real são valores positivos ou negativos com casas decimais. Vamos chegar aqui. Dando um print no x, teremos aqui o retorno do valor 10. Dando um print no y, teremos o valor 10.0, ou seja, um valor real, um valor float, um valor flutuante. Trocando aqui para o slide. Temos também as strings e os booleanos. Os booleanos já vimos, que é o valor lógico de true ou false, apenas esses dois. Já as strings podem ser frases de letras, números e ou qualquer símbolo. Futuramente veremos aqui a famosa tabela Unicode, uma tabela a qual contempla todo tipo de caractere, emoji, símbolo, de tudo que vocês podem imaginar. Mas, por enquanto, daremos a vocês o seguinte. Vamos colocar uma string aqui. Se eu colocar aspas, sejam aspas simples ou aspas duplas, aqui é aspas simples, aqui é aspas dupla. Eu começo uma string. Fechando as aspas, tanto simples quanto dupla, eu finalizo a string. Tudo que eu colocar aqui dentro será tratado como string, inclusive números. Se eu der um Ctrl Enter aqui do meu y, printando 2, eu tenho o valor 2. Aí vocês se perguntam, isso daqui é um número ou é uma letra? Com certeza é uma letra. A letra 2. Se eu tentar somar com 2, isso daqui já é um valor 2. Isso aqui é a letra 2. Será que isso aqui vai me retornar 4? Se eu der um Ctrl Enter, ele vai dar erro. Eu não posso somar uma string com um número inteiro. Caso eu utilize a string 2, o Python vai simplesmente adicionar a letra 2 logo ao lado da letra 2. Se eu colocasse aqui B, por exemplo, vocês podem ver que ele já coloca exatamente do lado. Eu, quando chegar na parte de strings, vou explicar que isso aqui é a concatenação de 2 strings. Mas vamos deixar isso aí para depois. Tranquilo. Estes são os tipos de variáveis que abordaremos por enquanto. Temos aqui alguns exemplos. Números inteiros, sejam positivos ou negativos. Reais, sejam positivos ou negativos. Strings, na qual eu posso colocar qualquer coisa, inclusive acentos aqui dentro. Números, espaço em branco. E booleano, que apenas contemplam o valor true e o valor false. Deixarei aqui 2 exercícios para vocês poderem brincar. Daqui a pouco teremos as respostas deles. Aí agora a gente coloca a resposta dele, força. Aí a resposta dele, força. E aqui estão as respostas dos exercícios. Tá, agora a gente vai chegar na parte de string. Deixa eu pensar aqui. Chegando agora na parte de strings, eu já vou começar falando que strings não são arrays. Para quem trabalhou com C, sempre que utilizava uma string,
estava utilizando um array. E eu vou falar a diferença dos dois. Como vocês podem ver, eu estou fazendo bastante comparação com a linguagem C, que é uma linguagem muito utilizada para introduzir o pessoal na programação, em especial dentro da faculdade, ainda mais na UEM, que é onde a gente estuda. Então, eu sempre vou fazer esse tipo de comparação aqui. Mas, para quem não conhece a linguagem C, não se preocupa. Esse tipo de comparação vai ser um acréscimo na vida de vocês. Ok, strings em Python. Uma string ela é composta de caractere e ou de símbolos. Em C, apenas de caractere. Se você colocar um símbolo, já dá erro no C. Ele já mostra um ponto de interrogação no lugar. Ele não aceita, por exemplo, acentos já. Python aceita. Em C, uma string é uma sequência mutável. Em Python, ela é imutável. Quando a gente chegar na parte de listas, vocês vão entender isso daí melhor. E strings em Python não possuem tamanho. Já em C, quando você ia criar uma string, você já tinha que saber o número de letras correspondentes, inclusive o número de espaços em brancos que você deveria utilizar, no máximo, obviamente. Chegando aqui em strings, temos aqui um exemplo para a gente logo de cara. Todas as strings elas são tratadas como sequências. Ou seja, elas são divididas caractere por caractere, onde o primeiro caractere da minha string está no endereço 0. Na minha palavra computador, dando esse exemplo aqui, eu criei uma variável chamada var, a qual se referenciou a uma string que tem o valor computador. O meu C, a primeira letra, ela vai ter o endereço 0. O O, endereço 1, o M, endereço 2, e assim subsequentemente, aumentando um dígito a cada letra que se passa. Isso daí pode perdurar infinitamente. Para entender melhor, eu coloquei aqui várias operações e a gente vai trabalhar com isso e vocês vão entender melhor o que é esse endereço, esse índice. Índice 0, índice 1, índice 2. Vamos começar então. Tudo começa com a primeira operação, string vazia. A gente ainda não vai abordar esse canto direito, já a gente vai chegar aí. String vazia. Vamos começar criando uma string vazia. Eu vou pegar a minha S1, minha variável, e vou fazer isso daqui. Pronto. Criei uma string. Essa é a primeira operação que a gente tem. Leonardo, por que eu gostaria de criar uma string na qual não contém nada dentro? Tanto é que se eu der um print S1, ele não vai printar nada, nem espaço em branco, nem nada. Muitas vezes você não sabe que valor você quer receber, mas você quer que a sua variável S1 seja tratada como uma string. Pode ser que você não esteja entendendo o que eu estou falando no momento, mas trabalhando um pouco com programação, mexendo um pouco, você pode acabar entendendo isso daqui. Muitas vezes você quer que sua variável seja tratada como uma string, embora você ainda não saiba o valor que ela deve receber. Vamos pensar o seguinte. Eu abri uma nova aba aqui. O que acontece? O Google ele já trata a barra de pesquisa como uma string, embora eu não tenha digitado nada ainda. Ou seja, o valor é uma string em branco, embora... Calma. Ou seja, o valor é uma string em branco. Eu não declarei nenhum valor, mas o Google já está tratando com uma string. É assim que a gente consegue fazer uma analogia com esse valor de string em branca. Todo tipo de objeto em Python recebe um valor vazio. Pode ser tanto string, pode ser como uma lista, um L1. Eu posso criar uma lista. Pode ser um dicionário. Eu crio um dicionário em branco. Eu consigo criar uma tupla. Tupla em branco. Vocês ainda não aprenderam isso daqui, porém são alguns outros tipos de objetos em Python. Todos eles têm a versão em branco deles, a versão nula. E esse é o da string. É simplesmente a gente não colocar nada.
lista, também dicionário e tupla. Dando continuidade aqui, caso eu queira colocar aspas na minha string, ou seja, aspas simples. Vamos pensar o seguinte. Você está querendo escrever um texto. Vamos pensar aqui num texto. O famoso it's de inglês. I, T, aspas, S. Deixa eu até aumentar um pouco aqui a letra. Espera aí. Tá, acho que já tá muito grande, na verdade. Simplesmente ignore, força. Beleza. Temos aqui o nosso it's. A minha string, ela começa aqui, com a abertura das aspas. Ele trata o i como uma string, ele trata o t como uma string, e aqui eu tenho outra aspa. O Python, ele já pensa, opa, começou aspas, fechou aspas, acabou a string. A minha string acaba aqui. O que vem depois não é mais tratado como uma string. Esse S não é uma string. Tanto é que se eu der um Ctrl Enter, vai dar erro no meu código. Sintaxe inválida. Caso eu queira colocar aspas simples aqui, eu tenho que tratar da seguinte forma. Eu coloco aspas dupla, e aí eu coloco it's. Aí, como que o Python vai tratar agora? Por mais que esteja vermelho aqui, não está errado, gente. Ele vai abrir aspas dupla, então aqui começa a string. Ele vê o i, vê o t, vê a aspas simples, vê o s. Aí quando ele vê a segunda aspas dupla, aí ele fecha a string. Se eu der um Ctrl Enter aqui para confirmar, eu printei o meu it's. Da mesma forma, eu consigo fazer o contrário. Se eu começar com aspas simples, eu posso utilizar aspas duplas. Tipo, bom e bom. Ele não vai cortar minha string porque eu não coloquei aspas simples aqui dentro. Eu coloquei aspas dupla. Ele começou com aspas simples, ele vai fechar a string na próxima aspas simples que ele... Aspas... Tá, calma. Ele começou uma aspa simples, ele vai só terminar a string na próxima aspa simples que ele vir. Se eu der no Ctrl Enter, ainda assim está certo. Há outras formas da gente conseguir inserir as aspas aqui, que são a... Calma, deixa eu ver, né? Tá, consegui ver. Há outra forma da gente inserir as aspas simples e dupla dentro da nossa string sem ser desse jeito, que são as famosas sequências de escape. E logo logo a gente vai chegar nelas. Dando subsequência, chegamos aqui na string bruta. Nela, tudo que é escrito dentro da string é interpretado de maneira literal. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem claro o que eu estou falando. Vamos criar a string aqui, barra, tudo de bom. Tecnicamente, temos que printar exatamente isso, barra, tudo de bom. Porém, se eu der um Ctrl Enter, vemos que não aconteceu isso. O que aconteceu, na verdade, foi um tab que deu aqui, para quem está acostumado com Word e tudo mais, sabe que se você apertar o tab, você dá um espaço em branco grande, escrito udo de bom. Por que isso acontece? Há uma sequência de escape, que é o /t, que ele é tratado como um tab. Mas eu não quero que isso ocorra. Eu quero printar essa barra e o t. Então, caso eu coloque o r antes, o r ele vem de raw, ou seja, cru. Uma string crua, nua e crua. Do jeito que ela aparece, é o jeito que ela é tratada. Então, se eu der um Ctrl Enter, vai aparecer exatamente o que está escrito aqui. Ele vai ignorar todas as sequências de escape dentro da minha string. Tudo que eu colocar dentro dessa string, ele vai tratar de maneira literal. E esse é a nossa string bruta. Temos aqui a nossa string Unicode, que ela é basicamente eu utilizar o U antes, daí a gente consegue utilizar uma sequência de escape,
que é o /U. Vamos vir aqui e utilizar o U. Nesse caso aqui, eu vou colocar o /U, que é uma sequência de escape para uma string Unicode. Vamos pegar aqui o cavalo do xadrez, que é o 265E, e dar um Ctrl Enter. Como vocês podem ver, apareceu um cavalo aqui. Cara, em muitas linguagens você não consegue fazer isso. C é uma delas, mas em Python você consegue printar uma peça de xadrez. Eu sei que está um pouco difícil de ver, que é pequeno, mas tentem fazer no computador de vocês. Vocês vão ver que isto vai ocorrer. Caso vocês brinquem um pouco com isso daqui, então, ao invés de 265 utilizar 264, vocês vão variando. Apareceu aqui um signo. Não sei qual signo é esse. Não sei mesmo qual signo é esse. Mas conforme vocês vão variando, vocês vão atingindo algumas coisas diferenciadas. Provavelmente isso aqui é uma meia-lua. Interessante. A tabela Unicode, ela é uma tabela que contempla um número gigantesco de letras, símbolos, desenhos, emojis, e vale vocês procurarem os valores dela para o Python. Dá para brincar bastante, inclusive. Isso daqui eu nunca utilizei num código profissional, porém é sempre bom ressaltar que tudo depende da criatividade de vocês. Vocês podem, por exemplo, fazer um jogo xadrez só utilizando uma string Unicode, entende? Tem muitos jeitos de se brincar em Python. Passando aqui, começamos com as operações mais importantes das strings. Não que antes não seja, mas essas daqui serão mais utilizadas. Tomei uma água. Força, vai tomar no cu. Tá. Uma das operações é a operação de concatenação, como podemos ver em algum dos vídeos anteriores. Caso eu tenha uma string aqui, na qual, sei lá, vamos colocar abacate, e a string 2 vai ser mexerica. Se eu colocar S1 mais S2, teremos a unção das duas strings. Porém, com uma peculiaridade. Não haverá um espaço entre elas. Se eu der um Ctrl Enter, poderemos ver que a unção entre elas é feita de maneira bruta. Ela não tem um espaçamento. Caso eu queira que tivesse, eu coloco ou depois de abacate ou antes de mexerica. Se eu der um Ctrl Enter aqui, eu tenho meu espaço. Se eu colocar nos dois, eu vou ter 2 espaços em branco. Então não preciso colocar nos dois, apenas em um. Aí eu terei esse espaçamento. Ou eu posso fazer o seguinte também. Desse jeito. Tá assim. Só que eu posso colocar um termo aqui no meio, que é um espaço em branco. Se eu der Ctrl Enter, eu terei da mesma forma um espaço em branco. Então eu posso enfiar string no meio aqui da concatenação, quantas forem necessárias. Ok. Dando prosseguimento, temos também a repetição de strings. Sim, eu posso pegar a letra A e multiplicar por 3. Nesse caso, o que teremos? Vou pegar a minha string 1, abacate, e vou fazer a string 1 vezes 3. Se eu der um Ctrl Enter, eu verei que ele repetiu-se 3 vezes. Se eu der um espaço aqui para ficar bonitinho, eu vou ver que tem abacate, abacate, abacate. Porém, se lembre que o último valor aqui será um espaço em branco, como podemos ver aqui. Por quê? Ele pegou abacate, espaço e repetiu 3 vezes. A primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Então terminaremos com espaço em branco. Muitas vezes esse espaço em branco não é desejado. Também não utilizei muito em minha vida a multiplicação aqui de strings, mas é sempre bom explicar para vocês a existência disso daqui. Pode ser que alguém um dia chegue a utilizar. Agora a gente chega numa parte muito importante em relação às strings, que é o índice e o fracionamento. Caso eu queira acessar alguma letra em específico do meu abacate, eu posso
é só a gente se lembrar do seguinte. O meu A inicial ele vale 0, o meu B vale 1, o meu segundo A 2 e assim subsequentemente. Eu tenho esses valores. Eu vou até colocar aqui um hashtag, porque aí eles aqui viram um comentário, como eu falei antes. Caso eu coloque aqui os meus colchetes e coloque 0, eu vou acessar o primeiro valor. Se eu der um Ctrl Enter, ele começa em A. Se eu colocar, por exemplo, 3, ele vai acessar o quarto valor. A gente sempre soma 1 na nossa cabeça. Então, eu vou acessar o C. Se eu tentar colocar o 7º, o 7 no caso, para acessar o 8º valor, eu não tenho depois. Então, vai dar piriri. Não existe. Ou seja, está out of range, está fora de alcance. Então, eu sempre tenho que colocar dentro do range da minha string. No caso do abacate, como eu tenho 7 letras, vai de 0 a 6. Caso eu queira cortar, por exemplo, pegar uma sílaba só, o aba, eu posso fazer isso. Eu coloco de 0, 2 pontos, 3. Calma lá, Léo. Se você quer o A, o B e o A, você tem que pegar de 0 até 2. Por que o 3? Esse último valor, ele está no intervalo aberto. Ou seja, eu não contemplo o valor 3. Eu vou até um valor anterior a ele. Como eu estou tratando de valores inteiros, o valor antes do 3 é o 2. Então, quando eu falo para ir de 0 até 3, na verdade, eu estou dizendo para ir de 0 até 2, já que o meu intervalo é aberto. Caso eu dê Ctrl Enter, vocês podem ver que eu só peguei o aba. Por que assim? Porque um dia alguém quis que fosse assim. A gente só segue a regra da programação. Vocês vão ver que quase sempre o último valor ele é em intervalo aberto, principalmente no Python. Dando continuidade às nossas expressões e operações de strings, chegamos aqui no len, ou seja, o nosso comprimento de string. Caso eu pegue aqui e digite len, entre parênteses, S1, dando Ctrl Enter, eu chego aqui no tamanho da minha string do abacate. O abacate ele tem 7 letras, tanto é que ele vai de 0 até 6. Se eu colocasse N valores, ele vai me retornar o comprimento dessa string. Aqui tem 41 letras. Isso também conta como espaço em branco. Se eu der um espaço em branco aqui no meio, ele vai me retornar agora 42. Deixa eu só dar um... Desculpa, Ctrl Enter aqui. Que por algum sinal é o segredo da vida, de tudo e do universo. Beleza. Além disso, temos alguns métodos para string. Eu citei aqui o ponto .find. Deixa eu trocar aqui para vocês. Eu citei aqui o ponto .find. Vamos ver o que é esse ponto .find. Se vocês estão muito bem lembrados, quando eu falei métodos, é o que podemos fazer com o objeto. Então vamos lá, gente. O que eu posso fazer com minha string? Na minha string, abacate, eu posso fazer o seguinte. Eu dou um s1.find. Find, para quem não sabe, é encontrar. E eu vou buscar a letra B. Calma, tem que colocar aqui as aspas, obviamente, né? Eu vou buscar a letra B na minha string. Eu sei que a minha letra B está no endereço de valor 1. Então, se eu der um Ctrl Enter, eu vou receber o valor 1. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas em abacate temos 3 letras As. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar os 3 valores? Vamos ver. Programação é isso, gente. Se você não sabe de uma coisa, você pega e testa. Aí você descobre na hora. Se você ainda estiver com dúvida, você abre o Google, vê a documentação e tudo mais. É muita pesquisa. Simplesmente abre o Google, vê o que é e pronto. Acabou sua dúvida. Nesse caso, dando um Ctrl Enter, eu vou ver que eu recebo o primeiro valor de A.
Independente de quantos A's tenham, eu vou pegar o primeiro. Se eu quisesse pegar o segundo, eu dou 1,2. Ou seja, eu quero o segundo A. Se eu der um Ctrl Enter, ele me retorna o valor 2. Se eu quiser o terceiro A, eu coloco 3 e ele vai me retornar o valor do terceiro A, que por algum acaso é 4. Dando Ctrl Enter, ele me retorna 4. Caso eu queira buscar uma letra que não existe, como por exemplo o Z, ele vai me retornar o valor -1, independentemente do que seja. Esse find, ele só busca letras? Não. Ele também busca sílabas, palavras, frases, o que você quiser aqui dentro dessa string, contanto que seja uma string. Eu não posso procurar o número 2, por exemplo. Isso daqui vai dar um erro. Ele precisa ser uma string. Inclusive, eu posso procurar o número 2 dentro de uma string. Nesse caso aí, dando Ctrl Enter, ele vai retornar -1, porque eu não tenho o número 2 aqui dentro. Agora, se eu procurar o famoso K aqui dentro, eu tenho um K aqui dentro. Beleza. Ele está tanto no 3 quanto no 4. O que será que ele vai me retornar? Dando Ctrl Enter, ele vai me retornar o valor 3. Ou seja, ele retorna, a partir do momento que você busca mais de uma letra, ele retorna a posição da primeira letra desta sequência que você buscou. Se eu colocasse cat, de todo jeito, ele ia retornar 3, porque no cat, a primeira letra está na posição 3. Tranquilo? Isso aqui é um pouco sobre o método find. Além disso, temos a iteração numa string e a participação como membro. Eu explicarei sobre iteração futuramente, enquanto a gente estiver aprendendo estrutura de repetição. No caso, o for se enquadra em uma estrutura de repetição. Por enquanto, a gente vai aprender só a participação como membro, que é uma coisa que eu já falei para vocês. Eu posso perguntar se alguma letra ou alguma sequência está dentro de uma string. No caso, A in S1. Eu estou perguntando se a letra A está dentro de S1. No caso, abacate. Isso daí é uma verdade. Logo, isso vai me retornar true. Deixa eu trocar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho S1, abacate. Eu estou colocando A em S1. Dando um Ctrl Enter, me retornou true. Como vimos antes, isso aqui é uma expressão de comparação e todas as expressões de comparação retornam valores booleanos para a gente. Ou seja, ou é verdade ou é mentira. Eu posso buscar, como por exemplo, o famoso cat. Posso perguntar se a sequência cat está aqui dentro. Se eu der um Ctrl Enter, continua sendo true. O cat está aqui dentro. Vamos trocar aqui agora. Eu coloquei algumas strings para vocês e coloquei algumas operações para vocês verem o que acontece. Só esse for e esse if aqui, a penúltima e a última, que vocês podem acabar não entendendo agora. Isso é porque nas próximas aulas estaremos abordando sobre estruturas condicionais e estruturas de repetição, as quais a aula conseguiu ser gravada durante a semana de cursos. Então, logo após a finalização dessa aula, as próximas em vídeo serão da semana de curso. Então, o Leonichel estará lá e o pessoal estará fazendo as perguntas.